acredito que um pouco de história vá bem para a gente começar. E quando se fala em história, é óbvio, eu estou falando em história do acordo ortográfico, né? Esse acordo ortográfico tem por trás dele a Academia Brasileira de Letras, né? E quem assina o decreto que estabelece o cronograma para a vigência no Brasil desse acordo é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assina na segunda-feira, em 2008, né? É um acordo entre os países lusófonos, isto é, os países de língua portuguesa. E também a adoção, como será feita, também está nesse documento assinado por ele. Entre as justificativas apresentadas para que houvesse essas mudanças, essa unificação, porque a ideia é unificar a escrita, não a fala. Os portugueses vão continuar a usar seu modo de ser linguístico, os brasileiros vão usar seu modo de ser linguístico, né? E é claro que algumas justificativas têm que ser bem fortes, como, por exemplo, a afirmação da língua portuguesa, ela está sendo dificultada por essas variações. Nós temos aí a União Europeia, não temos? Pois bem, nessa União Europeia cabe o português de Portugal e o português do Brasil não é considerado, e os livros que são editados, talvez esse caso das editoras aí, os portugueses tenham razão, as editoras brasileiras são mais poderosas, mas de qualquer maneira estabelecer regras únicas é absolutamente importante para defender o prestígio do idioma. E é claro que isso gerou muito debate, né? Houve muito debate entre esses países e era necessário ratificar o acordo depois da sua assinatura. E essa ratificação, é claro, ela teria que ser feita pelos países, né? Pelos países todos, mas eles não queriam ratificar. Então entra o Brasil na história e consegue, com alguns países de extrema importância na brincadeira, que 3 países seriam suficientes para aprovar o acordo, foi o que foi feito. O Brasil foi o primeiro a ratificar, né? O Brasil, logo em 2004, ratificou. Portugal se negou. Os 3 primeiros países que ratificaram o acordo são o Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Pronto. Com a grandeza desses 3 países, você percebe que a nossa população aqui no Brasil já seria suficiente para justificar muita coisa. O acordo foi finalmente aprovado. Restava aos outros países aderirem ou colocar por terra 2 décadas de discussões que resultaram bem caras para os cofres públicos. E aí, a partir daí, as novas regras já poderiam valer, né? Mas não foi bem assim que aconteceu e os 8 países lusófonos foram demorando. De qualquer maneira, se Portugal não entrasse, qual seria a utilidade desse acordo, né? Qual seria a utilidade? Não teria muita justificativa, mas finalmente Portugal vai acabar aderindo. Eu me lembro de alguma coisa que eu vi na internet, uma senhora dizendo, ora, pois, se os brasileiros querem tanto o português de uma maneira ou de outra, por que não nos perguntam, afinal somos nós os donos do idioma? Ora, acho que devemos ir para um outro bloco.